9. Permaneça com a Bíblia aberta, que nós vamos passar pelo 9 e vamos até o capítulo 10. Quero dizer aos irmãos que antes da meia-noite nós estamos fazendo uma média, né, pastor? Bem antes da meia-noite. 1 Samuel capítulo 9, mesmo assentado, começamos. Eu com muito esforço consigo passar de 30 minutos na mensagem, se passar é muito pouco. Samuel capítulo 9, de 1 a 6. Vamos ver o que diz esse texto. Creio que todos encontraram. Na minha Bíblia está na página 290 do Velho Testamento. 1 Samuel capítulo 6, verso de 1 a 9, diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho do homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul. Pelo que disse Cis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Sariza, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tão pouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: Vem e voltamos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pela jumenta e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus, é homem honrado, e tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Que Deus se digne nos abençoe esse texto lido em nossos corações. Amém. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, obrigado, Deus, quando na Tua presença nós encontramos agora, Pai, para ser usado pelo Senhor. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Fala nessa noite ao Teu servo aquilo, Pai, que o Senhor deseja que falamos. O Senhor nos conhece, sabe as nossas limitações, portanto, Pai, ajuda-nos nesse momento. Graças te damos por tudo, é o que rogamos e as agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivendo debaixo da expectativa de Deus. Prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Deus nos criou com muita expectativa. Lá em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, verso 26 e 27 e 28, diz assim: E disse Deus:
Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem o criou, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Qual era a expectativa de Deus? Imagem, semelhança e domínio. A expectativa de Deus era que o homem, quando falamos homem, falamos no sentido genérico, vivesse segundo a sua vontade. E a vontade de Deus a expectativa de Deus é que fosse imagem, semelhança e domínio. Essa era a expectativa de Deus. E o que Deus queria é que o homem vivesse segundo a sua vontade. Mas a Bíblia diz que, vindo às plenitude do tempo, o homem se afasta de Deus. Vindo, irmãos, as consequências da vida, o homem se afasta de Deus. Mas a expectativa de Deus não muda, não. Deus continua com a expectativa em busca do ser humano. Deus, quando coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e quando eles pecam, a Bíblia diz que toda tarde Deus vinha para uma conversa com Adão. E quando eles pecaram, eles esconderam. Mas Deus continuou vindo, porque a expectativa de Deus não muda. E ele disse assim: Adão, onde estás? Venha novamente, reconcilia-te com o seu Deus. Ah, meus irmãos, isso é que Deus quer, que vivemos segundo a sua vontade. E essa expectativa dele não muda. Obviamente, Deus não nos criou exatamente como Ele, porque Deus não possui corpo físico. Mas em vez disso, o que somos? Reflexo. Nós somos o reflexo de Deus, reflexo da sua glória. Saber que nós somos criados à imagem de Deus. O que isso, irmãos, nos mostra? Que nós precisamos compartilhar muitas vezes dessas características de Deus. Porque a expectativa de Deus é imagem, semelhança e domínio. Para viver segundo as suas características, isso provê em nós uma base. Que base é essa? Pois é uma base sólida para a imagem de Deus. Nós sabemos que toda imagem tem uma base. Se somos imagem, para participar muitas vezes das características de Deus, Ele provê em nós, Ele quer em nós uma base segura, uma base sólida para a imagem. A nossa vitória, irmãos, muitas das vezes ela não está
baseada em posse, ela não está baseada em conquista, ela não está baseada em atrativo físico, não. Ela está baseada no ser criado à imagem de Deus. Isso é vitória. Só em saber que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso é vitória. Por ser imagem de Deus, criado por Deus, isso nos mostra, irmãos, que nós somos o quê? Pessoas valorosas. Nós somos pessoas de valor. Mas isso precisa que nós reconhecemos que somos. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso ajuda a gente conhecer Deus melhor. Ajuda a amar a Deus. Ajuda a prestar uma valiosa contribuição às pessoas que estão ao nosso redor. O texto diz assim: Saul e aquele moço tinham passado já por 5 cidades. Quando eles chegam nesse versículo aqui, eles estavam há 3 dias procurando a jumenta do seu pai. Ah, meus prezados irmãos, meu dileto ouvinte da palavra de Deus, a expectativa de Deus é que o homem seja encontrado. A expectativa de Deus é que o homem seja encontrado. Ele tinha passado por essas 5 cidades. E a expectativa de Deus era proteção para eles. A expectativa desejada de Deus não era jumentos. O texto diz que o clamor do seu povo tinha chegado até Deus, e eles precisavam de um rei, e esse rei era Saul. É uma trajetória, e os irmãos vão estar acompanhando no texto. Uma trajetória, a expectativa de Deus não era jumentos, mas o povo precisava de um rei, e o indicado era Saul. A expectativa de Deus é que o homem seja encontrado. Não era jumentos, não era bens, não era imposto, mas o texto refere o desejo de Israel ter um rei. Está reservado esse desejo de Israel em ter um rei. E Samuel profeticamente indica Saul para preencher aquela função.